Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma das principais empresas brasileiras. Eu acho que grande parte de vocês deve conhecer e se não conhece ainda, vai conhecer após esse vídeo, tá bem? Mas antes de começar, queria pedir para vocês três coisinhas. A primeira é se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhuma notificação, nenhuma novidade do canal. Assim você vai ficar por dentro das principais empresas e das principais notícias da Bolsa, tá bem? Segundo ponto deixa o like nesse vídeo, isso ajuda demais o canal a chegar a mais pessoas e levar conhecimento financeiro para mais brasileiros, tá? E por fim, deixa nos comentários qualquer feedback, qualquer dúvida que você tenha, a gente sempre seleciona alguns comentários e faz um vídeo em cima disso, eu sempre respondo os comentários, eu dou uma lida, então essa é uma questão bem importante para nós conseguirmos melhorar para vocês, investidores, e ajudar cada vez mais vocês. E aí, qual que é essa empresa que a gente vai falar hoje? A Eletrobras. Eu acho que é uma das empresas que está mais em voga no momento, muito por conta da privatização, e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o histórico dela e sobre o que a Eletrobras faz. Quando a gente fala em investir em empresas, a gente tem que entender o que a gente está comprando. E aí, para entender o que a gente está comprando, é interessante entender a história. E quando a gente fala da Eletrobras, a gente fala de uma empresa muito antiga. Ela foi constituída lá em 1962, no governo do João Goulart. Ela tinha sido proposta 8 anos antes pelo Getúlio Vargas, e aí em 1962 ela foi constituída, e aí com o passar dos anos, a companhia ela foi ganhando força, foi ganhando corpo, e hoje em dia ela é uma das principais, se não a principal empresa de energia elétrica do Brasil. E aí quando a gente fala em energia elétrica, a gente tem os três grandes segmentos, né? A gente tem a geração, a transmissão e a distribuição. A Eletrobras, ela é muito diversificada na transmissão e na geração. Então, quando a gente pega a geração, por exemplo, a gente está falando da principal empresa brasileira que compõe o segmento de geração. Ela tem participação na Itaipu Nacional, na Monte Belo, Angra 1 e 2, na Furnas, Chesf, entre outras. Então, assim, a principal do país, tá? É a maior do país. Ela corresponde aí a 30% do total de capacidade instalada. É um share muito grande para um mercado muito grande. Isso demonstra a força da Eletrobras. E aí, só para quebrar um pouquinho essa questão da geração de energia, 90% é hidrelétrica, tá? Então a companhia ela é bastante exposta à hidrelétrica, mas ainda assim ela atua na geração nuclear, com o Angra 1 e 2, na geração solar, eólica, que vem ganhando bastante força, tá? E aí, quanto na transmissão, a companhia ela conta com 45% da linha do país, aproximadamente 45%, quase metade do total das linhas do país, com 71 mil quilômetros de extensão. Então ela é a principal empresa de transmissão elétrica da América Latina. E aí esse segmento é responsável aproximadamente por 1/3 da receita total. Então, dito isso, entendendo o que a empresa faz, como é que é seu modelo de negócio, vamos dar uma olhadinha nos números da empresa no Status Investing. E aí quando a gente pega o ticker, ela tem vários tickers. Eu vou dar uma olhadinha no ELET6. Bom, primeiro ponto, né? Eu acho que todo mundo já sabe, é a questão do valuation. Eu gosto muito do valuation e eu acho que aqui a gente tem um ponto muito interessante de ser comentado. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que todo mundo gosta, no que todo mundo quer, que é dividendos. A empresa ela tem um dividend yield de 6,6%, 6,7% aproximadamente, tá? É um dividendo bem interessante, muito interessante, até tá acima da Selic. A companhia ela tem crescido o dividendo nos últimos anos. Eu gosto muito de olhar esse indicador acompanhado do payout. Então, quando a gente vai aqui, a gente consegue ver que o payout foi de 60% em 2020, 23% em 2019 e 9% em 2018. Então, é uma empresa que ela tem crescido o seu payout. O que a gente tem que mencionar dessa questão do lucro, né? Porque o payout ele se relaciona muito com o lucro. Quando a gente olha a DRE da companhia, a gente vê que ela foi muito mal gerida em alguns períodos. Muito por ser estatal, e aí está o seu maior risco. A empresa ela é estatal, ela é uma empresa de economia mista, mas o governo detém o controle, aproximadamente 51% da participação na Eletrobras, e aí detém o controle. E aí, durante alguns períodos, a Eletrobras ela foi muito utilizada como veículo político, tá? Ela deixou de ser a finalidade de ser uma empresa, de gerar lucro para o acionista, e resolveu, foi utilizada como veículo político. E aí, por conta disso, ela sofreu muito lá em 2013, 2014,
quando teve aquele canetaço lá da energia. 2015 foi o cúmulo, e aí, a partir daí a companhia ela começou a se recuperar. E aí quando a gente pega e observa os últimos anos, a partir de 2018, a gente vê que a companhia não teve nenhum prejuízo. Esse é um ponto muito interessante. Então, desde 2016, a companhia passou por uma reestruturação. 2017, 2018, 2019, a companhia começou a melhorar seus resultados. 2020 foi um ano bom. 2021 está sendo um ano melhor ainda. Então, é uma companhia que passou por uma reestruturação, e eu acredito que a Eletrobras, existe uma Eletrobras antes e depois de 2018. Então, a companhia anterior era utilizada muito como veículo político. Posterior a isso, ela começou a se tornar muito mais uma empresa que visa o lucro, visa criar valor para os seus acionistas. E aí, dito isso, vamos dar uma olhadinha no PL. Tem 2 indicadores que eu gosto para empresas elétricas, é o PL, tá? E o P sobre VP. Vamos dar uma olhadinha no PL e comparar com a média do mercado. O PL da Eletrobras, ele tá um pouquinho acima da média do mercado, tá? Muito por quê? Porque o que a Eletrobras ela tem perspectivas de melhora de eficiência. E com ganho de eficiência, acaba se aumentando o lucro, e aí como o lucro está no denominador do PL, o PL tende a diminuir num longo prazo. Mas está bem próximo de quando a gente compara com a média do setor. Quando a gente fala a média do setor está em 8 vezes aproximadamente, o PL da Eletrobras estaria em 11 vezes, tá? Bastante interessante. E aí um outro ponto que eu quero destacar é o P sobre VP. Quando a gente pega o P sobre VP da Eletrobras, ela está indicando 0,82. O que isso significa? Significa que a empresa está sendo negociada a menos do que o seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido basicamente é capital próprio, então a companhia está sendo negociada menos do que o seu capital próprio. Quando a gente pega pares de mercado, e aí eu vou pegar a Energias do Brasil, que eu acho que é uma ótima empresa, tá? Engie, que é EG3, tá? Que é a maior empresa de energia, de geração de energia elétrica privada do Brasil. E aí a gente pode pegar a Lupar, que ela trabalha na transmissão, e a Taesa, que também atua no segmento de transmissão, tá? Então eu tenho aqui, a MBR, ela é bem ampla, então ela atua transmissão, geração e distribuição. A Engie, ela atua, o core dela é a geração, mas ela tem um pezinho na transmissão. A Lupar, ela tem transmissão e um pouquinho nos outros, e a Taesa é principalmente transmissão, tá? Quando a gente pega isso e compara com essas empresas, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o P sobre VP de nenhuma delas é abaixo de 1. Por que disso? Porque o mercado entende que não faz sentido pagar uma empresa de energia elétrica menos do que o seu patrimônio líquido. Por que para a Eletrobras se paga? Basicamente, se paga menos do que o patrimônio líquido por conta do risco estatal. Então, quando a gente pega o risco estatal e coloca na conta, o mercado ele precifica para baixo, e aí está dando um desconto em relação a todos os pares do setor, tá? Um outro ponto que eu disse para vocês no início é a questão da privatização. O que eu vejo? Perspectivas do analista João. Eu imagino que ao passar essa privatização, ou seja, o governo deixando de ter o controle da Eletrobras, e aí esse controle vindo para o mercado de capitais, para a iniciativa privada, eu imagino que essa empresa seja muito rentável, ela tem ativos para isso, e aí com isso, esse desconto sobre o patrimônio líquido deva diminuir e até ficar inexistente. Então, eu imagino sim que a Eletrobras está bem descontada. Quando a gente pega o histórico dela, 2016, que ela começou a se recuperar, 2017, 2018 foi praticamente o turnaround da empresa. Desde lá, ela já valorizou 160%, quase 200%. É uma valorização bem expressiva. Eu acho que assim, passando a privatização, tende-se a ter melhoras de eficiência, e aí com as melhoras de eficiência, a gente está falando aí de uma empresa que tende aí a surfar boas ondas, tá? Só para título de ilustração, o que acontece é que quando a gente pega o valor do patrimônio líquido, tá? Que a gente tem o que ele explica como é que é calculado, etc. Mas basicamente o valor patrimonial por ação é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Quando a gente pega esse valor, significa que a empresa ela teria um patrimônio líquido referente ou equivalente a R$ 47,96, tá? R$ 47,96. A cotação da ação, ela tá em 39. Então, para ela chegar a próximo desses pares, ou P sobre VP igual a 1, a gente estaria falando de uma cotação de uns R$ 48, a ação ela está sendo negociada a
39, 40, ou seja, teria uns 20% de desconto em relação ao seu potencial. Beleza, falamos disso. Outro indicador que eu acho que é interessante olhar é endividamento, porque empresa de energia elétrica tem uma dinâmica diferente do resto da bolsa. Empresas de energia elétrica, elas têm as suas receitas muito bem previsíveis, são muito bem previsíveis ou são muito bem previstas, tá? Porque os contratos são de concessão, longo prazo. E aí, por conta disso, como ela sabe quanto ela vai ganhar no futuro, ela consegue se alavancar. E o custo do capital de terceiros é mais barato que o custo do capital próprio, e por isso que ela se alavanca. Então, é bem normal essa alavancagem da companhia, tá? E aí, por fim, eu queria passar para indicadores de eficiência. E aí, para mostrar para vocês a questão que eu tinha comentado, que em 2013, 14 e 15, a companhia estava tendo dificuldades. E aí, a partir de 2017 e 2018, ela começou a melhorar bastante. A gente consegue ver isso aqui também na margem bruta, tá? 2013, 14 começou a sofrer bastante. 2016 começou a se virar a chave. E aí, 2017, 18, 19 e 20, ela conseguiu operar com margens acima de 70%. 2021 está um pouquinho abaixo, muito por conta das pressões de custos, crises hídricas. Crise hídrica que tem acontecido acaba impactando uma companhia que tem 90% do seu portfólio basicamente da hidrelétrica, tá? E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês essa questão aqui. É uma empresa que ela vale hoje 60 bi, tá? E ela tem uma dívida líquida de 23 bilhões. Então, como eu mencionei, a Eletrobras, ela acaba por ser uma empresa mais alavancada, muito porque os projetos elas são previsíveis. O setor elétrico, ele tem várias barreiras de entrada. E aqui eu quero frisar isso no final do vídeo, que é o tamanho dos ativos que a empresa tem. A empresa ela tem muito ativo, tem 181 bilhões de ativos, o seu patrimônio líquido é de 75 milhões. É maior que o valor no mercado da empresa, tá? E aí, o que acontece? Acontece que no setor elétrico existem duas grandes barreiras de entrada, por assim dizer. A primeira é capital. É um business que necessita de muito capital, e isso a Eletrobras tem. E o segundo é que é um business muito regulado. Ele é feito por concessões e leilões. E quem ganhou esses leilões e quem tem essas concessões acaba por ter uma vantagem competitiva frente a todos os outros concorrentes, porque é um business que não se tem como concorrer se você não ganhar leilão. Você consegue concorrer no leilão, mas a partir disso acabou a competição basicamente, até a expirar esses leilões, tá? Então, a gente está falando de uma empresa que passou por turnaround, que tem vantagens, que está em um setor com barreiras de entrada, então ela tem vantagens competitivas frente aos entrantes, tá? E está descontada frente ao seu patrimônio líquido. Eu acho que assim, passando essa questão da privatização, os acionistas da Eletrobras tendem a se beneficiar bastante e tendem a destravar muito o valor da companhia, porque, repito, o principal risco dela, como a gente já viu aqui no histórico de resultados, é o risco político, é o risco de ser uma empresa estatal. Tá bem, investidores? É isso que eu queria falar para vocês da Eletrobras. Espero que tenham ajudado a vocês nessa análise, dado algum insight, trazendo algum ponto que vocês não tinham considerado ainda nas suas análises. E mais uma vez, peço para vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito e gostou desse vídeo. Deixa um like, isso ajuda muito nós, o Status Invest. E por fim, deixa nos comentários qual a sua opinião sobre esse ativo. Tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.